Não é verdade, irmãos? O sangue dos crentes, o sangue dos profetas, dos santos que foram derramados, Deus agora está vingando e cobrando, mas está cobrando das pessoas certas. Amém? Porque nessa época, quem é que vai estar habitando na face da terra? Os adoradores da besta. Aleluia. Glória a Deus. Por que ele não faz isso no dia de hoje? Porque nem todos os que moram hoje na terra merecem uma praga dessa. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas nessa época, vai ter gente boa mais morando na terra, não, irmãos. Glória a Jesus. Versículo 8. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Veja bem, o que foi que aconteceu um pouquinho antes? Foram poluídas as fontes de água. Fica faltando então o que? Água potável, água para o homem beber. Logo em seguida, a próxima taça é derramada sobre o quê? Sobre o sol. É como se abrisse um grande buraco na camada de ozônio e os raios do sol entrando, penetrando no planeta Terra, vão queimar os homens. Agora veja bem, depois da falta d'água vem o aumento do calor. Que coisa, hein, irmãos? Vai ficar bom não, viu? Vai ficar muito bom não. É a quarta taça. O calor do sol aumenta e queima os homens. Logo depois da falta d'água, né? Que coisa difícil. Que coisa terrível. Alguém poderia até dizer assim, não, mas isso é demais. Não é, Deus é justo. Glória a Deus. Deus vem suportando o pecado na face da terra há muito tempo. O pecado cheira mal nas narinas dele. O pecado fere a santidade de Deus. Amém, irmãos? Assim como ele suporta o mau cheiro do pecado subindo da face da terra, ele vai dar mau cheiro para os homens cheirarem também. Que é quando o massa se transforma em sangue, toda criatura vivente que morrer vai feder mal, vai cheirar mal, amém? Com certeza. Deus é justo e é santo. Os homens foram abrasados, versículo 9, com grandes calores, e fizeram o que? Se arrependeram? Blasfemaram. Não, blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para dar-lhe glória. São merecedores demais, então, né? Não se arrependeram, né, irmãos? Mesmo com toda essa dificuldade, mesmo vendo o mar se transformando em sangue, mesmo faltando água potável, mesmo sendo queimados pelo calor excessivo do sol, eles ainda blasfemam o nome de Deus. Então que eles aguentam, porque vem coisa pior ainda. Tudo isso ainda vai acontecer, viu, irmãos? Ainda vai acontecer após o arrebatamento da igreja. Isso aqui são os últimos eventos, nos últimos 3 anos e meio, que é a segunda metade da grande tribulação, que já é o fim da grande tribulação. Amém? Por isso é que está escrito que nunca houve tão grande tribulação e depois disso nunca mais vai haver. Então nós vamos ver aqui, versículo 10. E o quinto anjo é a quinta taça. Versículo 10 é a quinta taça. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, atingiu direto. E o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. O negócio não ficou bom para ele não. Deus pegou em cheio, não é verdade? Mas o que nós vamos ver é o seguinte, lembra, continuação. E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram de Deus e do céu, e não se arrependeram das suas obras. O que é que isso tem a ver? Os versículos 11 e o versículo 12. Versículo 10 diz o seguinte: praga localizada na região onde está localizada a sede do governo da besta. Essa praga aqui não cai sobre o mundo todo, é localizada somente sobre o trono da besta. O trono significa domínio, né? Poder, autoridade. É lá
sede do governo do anticristo, região do antigo Império Romano, onde estão localizadas as 10 nações. Versículos 10 e 11 mais uma vez. Essa dor intensa é uma consequência das chagas da primeira taça, lá no versículo 2. Lá no versículo 2 ele diz o quê? E foi o primeiro que derramou a sua taça sobre a terra e fez uma chaga mais maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem, não é isso? E aqui no versículo 10 e 11 aparece uma dor intensa. Por causa de quê? Versículo 11. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas. Então, uma referência ao mesmo acontecimento. Essas chagas se agravam tanto, irmão, que elas vão causar em quem as tem uma dor tão tensa que não passa por nada. A dor da pessoa rolar no chão, morder a própria língua, se desesperar e a dor não passa. E eles vão fazer o quê? Se arrepender. Não, eles vão ficar piores, eles vão blasfemar mais ainda do Deus do céu. Glória a Deus. Vamos para a sexta taça, versículo 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Irmão, o rio Eufrates, ele está ligado à história bíblica desde o livro de Gênesis, pois ele é um dos rios que banhavam o Jardim do Éden. O Jardim do Éden ficava exatamente na localização entre o rio e o Eufrates. Isso fica hoje, onde ficava localizada a Babilônia, a Mesopotâmia, né? Lugar Mesopotâmia, hoje é Iraque. Viu, irmãos? E o rio Eufrates é um grande rio, mas aqui e em vários lugares do Antigo Testamento está profetizado que ele vai secar. Existe uma passagem que diz até como é que ele vai secar. Deus vai soprar e o vento vai dividir o rio em 7 riachos. E eles vão ficar com tão pouca água que dá para atravessar a terra. Glória a Deus. E por quê? Qual a razão de Deus secar as águas do rio Eufrates? Vocês sabem? Está escrito aqui, vamos ver o versículo. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se. O rio seca, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Quem são esses reis do Oriente, irmão? É a China, o Japão, Coreia Comunista e a Rússia. Amém? Chamados de Tubal, Caim, Gog e Magog, na profecia bíblica. E para que eles cheguem até o território de Israel, o rio Eufrates fica no meio. E para facilitar a passagem deles, Deus vai secar o rio Eufrates. Amém, irmãos? Glória a Deus. Porque Deus vai reunir os seus exércitos num lugar chamado Megido, que algumas pessoas chamam de Megido, né? Também comumente conhecido como Armagedon. Megido é um monte acompanhado de um vale. Tem um monte Megido, aonde antigamente ficava uma fortaleza. Esse lugar fica num lugar chamado Vale de Josafá, perto do Monte Carmelo, lá no norte de Israel, perto da Galileia. Amém, irmãos? É lá que vão se juntar todos os exércitos dos inimigos de Deus para a grande batalha do Armagedon. E Deus facilita que eles venham, seca até o rio Eufrates. Deus está chamando para a peleja. Versículo 13. A trindade satânica. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta. Nós vamos ver o quê? O dragão, que é o diabo, a besta, que é o anticristo, e o falso profeta, é uma trindade satânica, sendo usados e trabalhando através dos poderes demoníacos. Amém, irmãos? Eles querem se passar e representar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas graças a Deus não tem nada a ver com isso. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vem saindo 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs.
porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, quer dizer, sinais, milagres, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Quer dizer, saem demônios para convencer os presidentes, os governantes das nações, para reunirem lá, naquele lugar, os seus exércitos, para batalhar contra Israel, para destruir, para apagar da face da terra o nome Jerusalém, o nome Israel. Amém, irmãos? A razão deles é destruir Israel, porque destruindo Israel não tem mais aonde as outras profecias se cumprirem. Se destruir Israel, Jesus vem aonde? Então fica interrompido, né? Por isso que Deus vai se intervir de forma sobrenatural. Amém? Vai intervir nessa batalha. Então vamos lá. Então os governantes da terra, eles serão convencidos a participar dessa grande batalha por espíritos malignos, por espíritos de demônios, bem enviados pelo dragão, pela besta e pelo falso profeta. Versículo 15. Versículo 15, irmãos, é um parêntese. Desde o capítulo do versículo 13, 16, 13, 14, 15, é um parêntese aberto na narrativa da história. Por quê? Porque o sexto selo foi aberto no versículo 12. Amém? Aí deu uma paradinha, aí tem os eventos do versículo 13, do 14, do 15, agora no 16, até o 16, no 17 é que volta a ser derramada a última taça. Então existe um parêntese aí. Amém? Versículos 13, 14, 15 e 16 são parentéticos. Aí nós vemos o 15 dizendo: eis que vem como ladrão. É Jesus falando: bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu. Versículo 15 é um versículo ainda parentético, é uma lembrança à vigilância. Amém, irmãos? Vigie, abra o olho, mantenha suas vestes brancas, se mantenha limpo diante de Deus. Glória a Deus, porque Ele vem na hora que nós não estamos esperando. Glória a Deus. Glória a Jesus. Versículo 16: e os congregaram, quer dizer, os ajuntaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. É dessa batalha que nós estamos falando desde o começo. Versículo 16: Armagedon é a última batalha. Vamos ver rapidamente algumas profecias no Antigo Testamento que falam sobre a batalha do Armagedon. Rapidamente, veja aí no livro do profeta Jeremias, capítulo 25. Jeremias, capítulo 25, versículos 30 a 33. É uma referência à batalha do Armagedon no Antigo Testamento. Diz o seguinte: e tu, pois, me profetiza todas essas palavras, e lhes dirá: o Senhor desde o alto bramirá e fará ouvir a sua voz, desde a morada da sua santidade, terrivelmente bramirá contra a sua habitação, com grito de alegria, contra os que pisam as uvas, contra todos os moradores da terra. É a vindima. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo com toda a carne, os ímpios entregará a espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eis que o mal sai da nação, de nação para nação, e grande tormenta se levantará dos confins da terra, e serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, não serão recolhidos, não serão sepultados, mas serão como estrume sobre a face da terra. Está falando dos mortos que vão morrer na grande batalha
mortos nem serão sepultados. Tantos que serão. Quer ver outra? Zacarias capítulo 14, 2 a 7. Zacarias, irmãos, ele fica logo depois, é o último livro antes de Malaquias. Zacarias, capítulo 14, versículo 2 a 7. Também vai falar sobre batalha do Armagedon. Diz o seguinte: porque eu ajuntarei, diz o Senhor, todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. A metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente. Haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos meus montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugiste no dia do terremoto, do dia do rei Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus, e todos os seus santos contigo, ó Senhor. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia e nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Será o dia mais diferente que já houve na face da terra. Nem será dia, nem será noite. Não haverá sol e nem escuridão. No fim da tarde vai haver luz. Vai ser o dia dessa grande batalha. Amém? Vocês viram o versículo que diz que naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras? Glória a Deus. Está falando de quem? Do Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele vai encabeçar essa batalha. Glória a Deus. Querem mais uma? Bora, mais uma. Joel 3 e 3, Antigo Testamento. Joel é o último livro depois de Daniel. Depois do livro de Daniel. Não, Daniel vem Oséias. Lá depois é que vem Joel, desculpa. Isso, depois de Oséias vem Daniel. Daniel, Oséias e Joel, na ordem. Daniel, Oséias e Joel. Joel capítulo 3 e versículo 3. Só um versículo, nós já vamos terminar. E lançaram a sorte sobre o meu povo, e deram um menino por uma meretriz, e venderam uma menina por vinho para beberem. Versículo 2. Congregarei todas as nações, e fareis descer ao vale de Josafá. Era o 2, na verdade. E ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Vale de Josafá. Ali terei contenda com essas nações. Glória a Deus. Tudo está falando a respeito da mesma batalha. Como é o nome dessa batalha? Armagedon. Glória a Deus. Nós já vamos terminar. Volta lá para o livro de Apocalipse, capítulo 16. Está terminando. Capítulo 16, versículo 17. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Glória a Deus. É a mesma coisa, diz assim: está consumado, terminei, fiz o que eu tinha que fazer. Glória a Deus. Versículo 18. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto. Esse terremoto, irmãos, é o maior dos 5 terremotos que nós encontramos na narrativa de todo o livro do Apocalipse. Amém? Esse terremoto ele vai acontecer um pouco antes do aparecimento do sinal da vinda do Filho do Homem. Vai aparecer do céu
Está escrito lá em Mateus, né, irmãos? Glória a Deus. Mateus capítulo 24, versículo 30. E aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Não é verdade? Vindo sobre as nuvens, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Não é assim que está escrito? Também Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Um pouco antes desse aparecimento de Jesus em glória, vai acontecer o maior terremoto que já aconteceu na face da terra. O maior tremor de terra. Isso é tão grande que aqui diz o seguinte, versículo 16, 18. E houve vozes e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto como nunca tinha havido, desde que há homens sobre a terra. Tal foi esse tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. Que cidade é essa, irmãos? Jerusalém. E as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se levou Deus para lhe dar o cálice do vinho da ira da sua indignação. Amém? Você sabe o que é que significa caíram as cidades das nações? Está dizendo que caiu Rio de Janeiro, caiu São Paulo, caiu Belo Horizonte, caiu Brasília, caiu Tóquio, caiu Paris, caiu Washington, caiu Nova York, caiu Hong Kong. Caiu literalmente com o poder desse terremoto. As cidades vão cair. Nossa. Glória a Deus. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. Irmãos, é um tremor de terra tão grande que algumas ilhas vão desaparecer. Amém? Nova Zelândia vai desaparecer. Certo? Algumas montanhas, aonde tinha uma montanha não vai ter mais. Vai ser o maior tremor de terra que já aconteceu desde quando existe homem até o dia de hoje. Amém? Depois desse terremoto, primeiro, o maior de todos os terremotos, a grande cidade é Jerusalém. Segundo, vem uma grande saraiva. Continua lendo. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Você sabe qual é o peso de 1 talento? Não, 45 quilos. Vai chover pedra de 45 quilos. Já levei uma chuva que era um pingo de água doía. Quanto mais uma pedra de 45 quilos, né? Depois desse terremoto, vai ter essa neblinazinha. E para terminar, vocês sabem qual vai ser a praga que vai matar grande parte dos exércitos do anticristo? Não? Veja aí, capítulo 19, versículo 15 do Apocalipse. Diz o seguinte: e da sua boca, está falando de Jesus Cristo, saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. Essa espada é simbólica, na verdade está falando do poder da sua palavra, amém? E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Quer dizer que ele vai destruir essas nações com a espada que sai da sua boca, simbolicamente com a sua palavra. Ele vai dar uma palavra na frente dos exércitos do anticristo. Você sabe o que é que vai acontecer com eles? Não? Para terminar, procurei Zacarias, capítulo 14. Nós encerramos aqui e na próxima quarta-feira damos continuidade no capítulo 17. Zacarias, livro do profeta Zacarias, capítulo 14.
14 e versículo 12 e 13. Diz o seguinte: e esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. Qual é a praga? A sua carne será consumida. Estando eles em pé, lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua dentro da boca. Naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles, porque pegará cada um na mão do seu companheiro, e ao salsear a mão de cada um contra o outro. Um lutará contra o outro, um ficará contra o seu companheiro. Como é que vai ser a praga? E estando eles em pé, aí o Senhor Jesus dá uma palavra de ordem, e os seus olhos apodrecem dentro das suas órbitas, e a língua dentro da boca. E os que não morrerem, que não forem alcançados por essa praga, vão se voltar uns contra os outros, e vão lutar uns contra os outros e vão se matar. E assim vem a grande vitória do Senhor Jesus Cristo na batalha do Armagedon. Amém? Então, próxima quarta-feira, capítulo 17 do livro do Apocalipse.